Bom, nesse vídeo eu gostaria muito de conversar com vocês com relação a um assunto muito importante, que é o jeito que você se veste, o jeito que você porta nas suas calls de vendas. Esse canal aqui é um canal onde a gente ensina processo comercial e vendas para designers. E eu, como designer, passei por esse processo e tenho a autoridade e a confiança para explicar para você que você provavelmente não vende o suficiente, porque você está se vestindo, você está se portando errado e você está andando muito com outros profissionais criativos. Como é que eu justifico isso? Como é que eu explico isso? Como é que você pode melhorar esse ponto para ter um resultado melhor dentro do seu estúdio, dentro do seu negócio, dentro do seu freela? Bom, eu já tenho provavelmente mais de 1.000 horas combinadas de calls de venda mais mentoria, certo? E a maior parte dessas calls com profissionais criativos. E o que eu percebo é que o profissional criativo, geralmente, ele se veste de um jeito muito casual. Ele é um cara que geralmente está com o cabelo meio desengonçado ali, ele não se preocupa em colocar um suéter, uma camisa ou, sei lá, alguma roupa pelo menos um pouquinho mais formal para mostrar um pouquinho mais de profissionalismo. Geralmente ele está com uma camiseta simples, às vezes uma camiseta de banda, às vezes uma camiseta mais daquelas estilizadas assim, que é um pouquinho melhor, mas ainda assim, né, você fica parecendo um menino. E geralmente o fundo tem aquelas cores e aqueles quadros que são totalmente coloridos e, sei lá, formas geométricas e fontes e tal, né? E assim, honestamente, não tem muito problema em você ser essa pessoa, né? O problema é quando você é essa pessoa, mas você não tem os resultados financeiros, comerciais que você gostaria dentro do teu negócio. Por quê? Porque essa linguagem, essa postura, é a postura de alguém que vende para outros profissionais criativos. Você está colocando a ideia do profissional criativo como algo que o seu interlocutor quer ser. Se você for um professor de design, faz todo sentido. Por exemplo, você pega aí o Kimura, né? Marcelo Kimura ensina identidade visual aí na internet já tem bastante tempo. O Kimura, ele sempre se veste de uma forma mais casual, ele está sempre ali no escritório dele, tem umas fitas de LED, tem umas coisas legais assim. E, pô, ele geralmente trabalha de meia, você vê, né, por alguns vídeos que ele faz. Tem uma comunicação mais divertida, né? Teve um lançamento que ele se fantasiou de Jedi, né? Entre outras coisas, agora ele tá nessa onda aí das IAs, né? E aí você vê que a comunicação dele, o que ele passa, né, visualmente, para os alunos dele, nos conteúdos dele, e, enfim, para os potenciais clientes que ele tem, é esse ideal de um profissional criativo que é verdadeiramente criativo, que tem liberdade e que trabalha do conforto da sua casa e que é bem pago para fazer aquelas entregas ali. Beleza. Mas, honestamente, isso funciona para ele porque ele vende para designers. Agora, para você que vende para o cliente final, você, por exemplo, que vende para médicos, você que vende para nutricionistas, você que vende para fotógrafos, você precisa se portar e agir de uma forma um pouco diferente para mostrar que você é um designer, você é um criativo, mas a sua criatividade, a sua habilidade de design, de comunicação, isso vale para todas as áreas de comunicação, ela tem que estar orientada para o teu cliente, para falar a língua do teu cliente. E como um profissional de comunicação, você tem que saber se comunicar até com a forma com que você se porta, o que você veste, o jeito que você interage, as palavras que você usa, né? Então, muitas vezes, o designer ele está preocupado em ter uma boa identidade visual, em ter uma proposta bonita, em ter um portfólio organizado. Mas ele não está preocupado com a câmera dele nas calls que ele faz. Ele não está preocupado com a roupa que ele usa. Ele não está preocupado com a forma com que ele se expressa. Ele não assiste as calls dele, ele não se vê falando em nenhum momento, ele não pode falar, poxa, eu tenho um vício de linguagem aqui, né? Eu uso muito, sei lá, para mim fazer. Tipo, isso não existe, é para eu fazer. Se você assiste as suas próprias calls, você começa a perceber e você fala assim, cara, eu tô falando muito mal. Ou usa aqueles vícios, né, de linguagem, tipo, não sei o que, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Cara, ninguém aguenta isso, entendeu? Você fica parecendo um garoto. E aí é por isso que na hora que você vai fazer um pitch, você não tem confiança, você não tem segurança, porque você está se vestindo igual uma criança e você está agindo igual uma criança e você não quer mudar, entendeu? Tudo bem você fazer isso se você tivesse os resultados comerciais que você gostaria de ter. E você não tem, então você tem que mudar, beleza? Então assim, como que eu recomendo que você comece a pensar
a coisa, né? Agora que a gente já falou bastante do problema, vamos falar um pouco da solução. Olha, por experiência própria, eu já fui esse cara, né? E mudou para mim quando eu comecei a entender que, de fato, o meu trabalho, mesmo sendo online, ele é um trabalho, né? Então, quando eu entro no meu escritório, eu estou trabalhando. Eu estou no meu escritório, eu estou dentro da minha empresa. Mas não interessa que o meu escritório é na minha casa, tá certo? Não interessa. Passei daquela porta ali, entrei no escritório, eu estou trabalhando, eu estou na minha empresa. E se eu estou trabalhando, eu estou na minha empresa, eu tenho que ter uma postura de acordo, certo? Então eu me arrumo pensando que eu vou trabalhar, eu me arrumo pensando que eu vou sentar no escritório para trabalhar. E pode parecer estranho, mas nesse momento eu não estou só com uma camisa. Eu estou usando um cinto, um sapato social e eu estou de calça e meia longa, certo? O que isso muda na sua vida que está me assistindo e na minha vida? Poxa, isso me mostra que de fato eu estou sentado para trabalhar. E eu acho que isso me dá mais confiança na hora de me comunicar, porque eu sei que eu estou vestido de uma determinada forma. É muito interessante isso. Se você começa a utilizar alguns acessórios diferentes, por exemplo, eu acho que o mais comum e clássico deles é o relógio, né? Se você começa a utilizar relógio, você parece que tem um efeito ali. Eu não sei explicar direito, mas a verdade é essa. Você tem um efeito, você começa a se ver como alguém mais importante, como alguém mais relevante, como alguém que merece ser mais ouvido. Se você é uma pessoa que fala assim, ah, não, eu não gosto de relógio porque incomoda, ah, eu não gosto de me vestir porque dá trabalho, ah, eu não gosto de pôr camisa porque depois eu tenho que passar, todas essas coisas, você está naturalmente se infantilizando. E quando você vai fazer um pitch grande, né? Quando você vai fazer uma oferta de 10, 12, 15, 30 mil, 50 mil, 90 mil, como a gente faz lá na mentoria, não só para vender a mentoria, mas os mentorados fazem isso, não é isso que eu quero dizer. Você percebe que um garoto, um jovem, não poderia fazer isso. Um garoto, um jovem não fatura 50 mil por mês. Um garoto, um jovem não fatura 150 mil por mês. Se você quer alcançar esses números, você precisa começar a se comportar de fato como um empresário, como um profissional. E você vai se sentir melhor. Você vai chegar nas calls mais confiante, você vai se comunicar com mais clareza, as pessoas vão te ver de uma forma diferente. E por mais que você não se sinta exatamente esse cara, não tem problema, você pode fazendo algumas mudanças leves. Por exemplo, começa a ver que o seu escritório é o seu local de trabalho. Então você só entra no escritório para trabalhar, já vai fazer uma diferença boa. Não trabalha descalço, põe sempre um sapato, mesmo que seja um tênis, ok. Passa um perfume, passa, sei lá, um gel no cabelo, arruma o cabelo antes, faz a barba antes. Todas essas coisas. Eu sei que parece muito superficial e eu passei um tempo pensando dessa forma também. Pensando tipo assim, nossa, cara, se eu tenho que me fantasiar para vender, então talvez eu não queira vender, talvez isso não seja para mim, né? Mas depois de um tempo, eu percebi que eu tinha essa, entre aspas, virtude, né, da humildade. E eu me achava humilde. Eu falava assim, não, cara, eu não preciso disso, eu quero ser uma pessoa humilde, né? Aí eu olhava para os bilionários e pensava assim, nossa, né, o Mark Zuckerberg tá ali andando com uma camisa, um short. Mas honestamente, eu acho que isso era mais uma justificativa para o meu desleixo do que virtude em si. Entendeu? Porque não era difícil para mim praticar aquilo. Não era difícil para mim sentar para trabalhar de calça de moletom e meia, sabe? Sem camisa e tudo mais. Não era difícil. Então não tinha virtude ali, né? A virtude começou a surgir mesmo quando eu percebi que, por eu não passar a mensagem que eu gostaria, eu comecei a ter resultados piores do que eu deveria ter. Então, eu sabia que eu poderia estar ganhando mais, eu sabia que eu poderia estar cobrando mais, eu sabia que eu poderia ser mais bem visto, mais respeitado, eu sabia que eu poderia aprender mais rápido e frequentar círculos mais exclusivos. Tudo isso, eu sabia disso. Se eu tivesse um pouco mais de investimento na minha aparência, entendeu? E eu nunca liguei muito para isso. Mas, quando eu comecei a me vestir melhor, né, eu acho que o primeiro grande salto que eu dei foi comprar uma polo da Lacoste, que eu até uso em vários vídeos, né? Agora ela, coitada, já tá toda usada, né? Mas quando eu comprei essa polo da Lacoste, eu fui na loja, no shopping, e eu gastei R$ 600 em cada polo. Comprei duas. R$ 1.200 em duas camisas, certo? Camisa polo que não é nem, assim, executivo, é mais até, sei lá, casual. Quando eu fiz isso, eu fui num evento. E aí, nesse evento, eu apertei a mão de um cara
falei o meu nome para ele falou o nome dele para mim, e só. Foi essa interação que a gente teve. 2 semanas depois, por causa desse cara, eu fechei um contrato de 50 mil. A camisa não teve, digamos assim, ela não foi o motivo pelo qual eu fechei esse contrato, óbvio. Mas eu tenho certeza que ela me ajudou a ser mais bem visto, a ser visto como uma pessoa, né, mais relevante, como alguém que deve ser ouvido, como alguém que profissionalmente teve algum sucesso. E aí você pode pensar que isso é superficial e tudo mais, mas olha, o resultado é evidente, né? Se você se veste melhor e as pessoas ouvem você e você consegue vender mais e você resolve mais problemas e você é mais útil, você ganha mais dinheiro e o mundo fica melhor e a sua família tem mais recursos e aí você vive bem e aí você não tem dor de cabeça e aí você não tem problemas da ordem financeira. Quer dizer, é um preço muito barato, sabe? Pensando no resultado. É um preço muito barato você se cuidar um pouquinho. Eu não tô aqui com um terno completo, entendeu? Um colete, um blazer e, enfim, né, uma lapela, nada disso. É uma coisa simples, é só pôr uma camisa, entendeu? Pôr uma camisa, comprar um relógio bacana, arrumar o cabelo, fazer a barba, pronto, né? Aí você pode depois fazer outras coisas, né? Eu acho que a aliança ajuda também, né? Então, passar uma imagem de alguém um pouco mais maduro. Mas enfim, se você entra, né, nas suas calls com essa postura e com essa roupa e com esse equipamento, né, principalmente pra gente que trabalha online e tal, de menino, de jovenzinho, você não vai poder precificar um valor que seja mais elevado, entendeu? O valor de um profissional, porque você não é um profissional nos olhos do teu cliente. Pode ser que sua entrega seja muito boa, entende? Pode ser que a sua entrega seja ótima, mas se o seu cliente não olha para você e não vê alguém de valor ali, ele não vai chegar no ponto de descobrir que sua entrega é boa. Então, ajude o seu cliente a tomar a decisão e ajude o seu cliente a comprar de você. Ajude a sua família a viver melhor. Ajude os seus funcionários a ganharem mais. Ajude o seu negócio a prosperar. A única coisa que você tem que fazer é se vestir um pouquinho melhor. É só isso. Então, assim, eu vejo que é um preço muito, muito barato pelo resultado, certo? E isso vai fazer você se sentir melhor também, assim. Você vê que o seu trabalho realmente dá frutos, seu trabalho realmente ele importa alguma coisa, ele é útil e, enfim. Cara, eu não sei, eu acho que eu tô falando coisas muito óbvias aqui, entendeu? Mas é verdade, tudo isso que eu falei é verdade. E se você não faz isso, começa a praticar isso hoje, ou a partir de amanhã. Hoje eu sei que eu já vou publicar esse vídeo um pouco mais tarde. Os vídeos de amanhã e dias em sequência vão sair mais cedo. Então, antes de você sentar para trabalhar, dá uma ajeitada, sabe? Dá uma ajeitada na sua aparência, sabe? Vai cortar o cabelo com mais frequência, para a barba, investe num bom relógio, né? Eu recentemente aposentei o meu Casio, né? Porque eu tava brincando que ele não era de high ticket, né? Não era um relógio que transmitia grande autoridade e tal, né? Então eu decidi fazer essa substituição. Esse não foi um relógio muito caro. Ele é novo, eu comprei ontem, certo? Mas você vê, olha a diferença que isso faz se você assistir esse vídeo e assistir os meus vídeos anteriores, onde eu tô com uma camisa mais de esporte, né? Eu tô usando um Casio também ali mais baratinho e tal. É um excelente relógio, né? E é muito bom para quem tá querendo começar, mas a diferença, né, de percepção é enorme, certo? Então, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha tirado algum insight aí. E se você é um designer que quer aprender a vender, clica aqui no link da descrição que você vai encontrar os próximos passos, o que você pode fazer para melhorar o seu processo comercial.